guys. Good afternoon pala. Ano na dito? Hapon. Shout out sa lahat. Nasa work na naman tayo guys. Gayat ng pang-isahog ng yakisoba. Oi? Você põe óleo nesse macarrão ou é só sal? Só água? Só água. Por quê? Não, eu quero. Só água. Esse macarrão eu aproveitei tudo. Ha? Eu comi todo dia. Aquele boa porque tá ano dyan tá... Só botava água e botava o ovo dentro para cozinhar. Tá vídeo aqui. Hã? Ito vídeo. Ah, tá. Então esse só cozinha com água, né? Sem sal, sem nada. Sem nada. Por que sal? Botar sal? Não precisa botar sal. A cenoura cozinha também. Agora não quero fazer cocina porque tá feio, né? Porque você cortou pequeno, tá bom. Não precisa na... Não precisa cozinhar. Não. Só aqui, ó, porque tá... Aquele tá duro, né? Thank you so much for watching guys. Ayan ang aking ginaya. Ayan na. Yan na. Ito na ang aking ginawa. Yung may pan ang kompleto. Ayan. Para pag may may bibili, nakahanda na. O diba? Thank you so much for watching guys. Bye bye.